Cadê a nota do Corinthians? Tem que começar com a nota do Corinthians. Tem a matéria e tem a nota. Vamos com a matéria e depois com a nota, então, por favor. Ontem saiu a boemba, né? Que o Bahia tirou o Cauê Furquim do Corinthians, jogador de 16 anos, joia da base. Matéria no bfc.com.br. Lá vamos nós. Menino canhoto joga ali. Ademir, coitado, vai ter concorrência. Brincadeira, né? Menino Corinthians acusa Bahia e Grupo City de aliciamento ilícito em saída de joia da base, viu? Horas após ser surpreendido com o pagamento da multa rescisória de Cauê Furquim, atacante de apenas 16 anos, o Corinthians divulgou uma nota oficial em tom duro contra o Bahia e o Grupo City. A diretoria alvinegra classificou a ação como ilícita e imoral, afirmando que vai recorrer à CBF e à FIFA para buscar punições aos envolvidos. Cauê, considerado uma das principais promessas da base do Corinthians, integrava o elenco sub-17, mas já treinava com os profissionais e chegou a ser relacionado por Dorival para jogos do Brasileirão contra Ceará e Fortaleza, não Botafogo, lembrava do Ceará. Em abril, assinou seu primeiro contrato profissional, com multa de 50 milhões de euros para transferências ao exterior. Para o mercado interno, de acordo com a lei, a rescisão que era seria equivalente a 2.000 vezes o salário do jogador, cerca de 14 milhões. Conta esta que eu fiz ontem aqui, mostrando que Cauê tinha um salário de 7 mil reais. 7 mil reais. Na nota, o Timão repudiou o que chamou de prática nefasta de subtração de talentos jovens do futebol nacional a preço vil e anunciou o rompimento de relações institucionais com Bahia e com o Grupo City. Além disso, prometeu acionar todos os recursos jurídicos possíveis para reverter a situação e, gostei, viu, Tapioca e Emanuel, abre aspas, fazer justiça no caso. Porque é uma justiça pelo olhar do Corinthians. Mas tá tudo certo. A gente já tem a nota aí do Corinthians no ponto, vamos lá. Se encoste mais, é mais. Vamos lá. Desculpe. Aí vai ter que ser react, né? Vamos lá. Corinthians informa, Cauê Furquim. O Sport começou com o primeiro parágrafo já um negócio primoroso. O Sport Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, até aí muito respeitável, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Coitado do Cuiabá. Ele não é relevante, ele não é esportivo, ele não tem relevância cultural também. Porque se o Corinthians age com respeito, quem é o Santos Laguna na fila do pão? Não é verdade? Afinal de contas, é também mais um dos clubes que estão precisando receber um dinheiro que o Corinthians está devendo. Então, ele já começou com essa nota. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral. Eu gostaria de entender o imoral exatamente, né? O ilícito ele está achando que foi irregular por algum motivo legal. Do jogador Cauê Furquim, informado nas categorias de base do Corinthians em trama envolvendo o City Futebol Group e o Sport Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado, não é a versão que o Bahia tem, ok? O Bahia comunicou o Corinthians. O Bahia comunicou o Corinthians. Mais de 1.000 aparelhos simultaneamente Vou repetir, conectados. o Corinthians foi comunicado. Agora menos de 400 likes ainda? Então, galera, por favor, senta aí o dedo no like. Vamos bater recorde aí nessa live de hoje, nessa sexta-feira. Vamos embora. Like. O Corinthians afirma que não foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador e vai estudar caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática de subtração de talentos, disse o Corinthians, que foi expulso do grupo de clubes formadores do futebol brasileiro em janeiro. Ainda muitos jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia ao mero intermediador de negócios. Rapaz, que preocupação a sua comovente com o Bahia, velho. Não é com o Bahia. Não, ele tá assim, ele tá preocupado. É uma preocupação. Reduzindo o Bahia. Ah, sim, é porque ele tá achando que o Bahia tá só comprando o Cauê pra repassar pro Mas City. ele tá colocando o Malvaldão Grupo City, Isso. o perverso. Como se o Bahia fosse o Cupicha. Cupicha, foi lá resolver a situação. Olha o que o Grupo City tá fazendo com você. Tá usando o Bahia pra intermediar. Isso, isso que ele deixou entender aí. Reforçamos mais uma vez o nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completo qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Group. Bom, Vale relembrar. antes disso, da nossa opinião, dos nossos comentários, tem uma matéria justamente de janeiro
da ESPN, tá? Que nosso produtor aqui, Brenner Menezes, que quando quer trabalhar é uma Quando águia. foca. Rapaz, Quando foca. quando ele quer trabalhar, Quando não vou tá te contar, pensando em amar. meu irmão, Pensar em amar sempre. Mas não toda hora, o tempo todo, né, meu filho? Senão você vai, né? fudião, é? Dizer que é. É brincadeira um negócio desse. Fazer mais cerveja. Tá no site da ESPN, a gente tá reproduzindo aqui no Bah Futebol Clube. E como o Cássio falou, Corinthians, pera aí, Calma. Corinthians é expulso do movimento dos clubes formadores por acusação de aliciamento e times ameaçam boicotar um torneio. Bom, só pra gente contextualizar, agora pode descer, Matheus Pinho, muito obrigado. Desce. O Corinthians foi excluído do MCFFB, Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro, entidade que une gestores de base das principais equipes do Brasil e fiscaliza negociações de atletas. De acordo com a reportagem da ESPN, a expulsão foi motivada por uma reclamação do Palmeiras, que acusou o Corinthians de levar um atleta do seu time sub-14, ferindo então o código de ética desse movimento. Rapaz, mas vamos. Explica-se. Entre os membros da organização foi criado um pacto que impede a integração de jogadores entre 10 e 14, Cauê tem 16. Há outras agremiações. Essa proteção foi criada por ideia dos próprios clubes, já que não há uma legislação específica no Brasil sobre esse tema. Ou seja, como não há lei para jovens atletas de 10 a 14 anos, que inclusive por lei não podem assinar contratos profissionais só são assinados a partir dos 16 anos, a galera fez assim, ó, acordo de cavalheiros. Ninguém... Lembra do Souza e Marcelo Guimarães Filho e quem pega junto larga igual? Quem pega junto larga igual. Pois é, então pronto. E aí o Corinthians, né, o Palmeiras fez essa acusação e o Corinthians com isso foi excluído desse movimento. Isso é janeiro desse ano, tá, gente? Tem 7 meses que isso aconteceu. Em nota, o Corinthians chamou a decisão de arbitrária e negou que tenha feito algo de errado. Abre aspas. O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão, e isso vem a patrocinar a gente também. O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta. Tá sempre certo. O Palmeiras não se manifestou, apesar da procura aí pela reportagem. Após a exclusão, o movimento ainda emitiu nota avisando que vários de seus integrantes vão boicotar a Copa Votorantim Sub-15, que é um dos mais importantes torneios de base no Brasil, caso o Corinthians não seja excluído da competição. Inclusive, no mesmo comunicado, times como Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Fortaleza Sport e Bahia seriam aqueles que iriam se retirar da competição. Segundo a organização, a decisão foi tomada com base na atitude do Corinthians em aliciar um atleta menor de idade e sem contrato de formação vigente no Palmeiras, por não ter na época 14 anos completos, e visa garantir a integridade, ética e o espírito esportivo da competição. Bom, o Corinthians, ele apresentou uma nota como último recurso para tentar defender alguma dignidade. Porque o Corinthians errou de todo jeito aí. A nota do Corinthians é uma palhaçada institucional. Um faniquito fantasiado ali de discurso. Não tem onde se apegar. Se o jogador foi adquirido pelo Bahia, o dinheiro pode vir da Patavina da Patagônia, que é um dinheiro que está vinculado ao Bahia. O Bahia é federado no Brasil. Então, é uma relação nacional. Uma troca de mercado nacional. Ou você agora vai ter que pegar o dinheiro da MSI e considerar que o Corinthians tinha virado um time internacional nas suas transações naquela época. Pois é. Não é? E outra coisa, negociações Essas sim, bem esquisitas, não é verdade? Pois é. Mas sigamos. O atleta está vinculado ao Bahia. Se o atleta, quando fizer 18 anos, porque por lei ele tem que ficar no Brasil, né? Isso. Se ele fizer 18 anos e o Bahia vender para um clube do futebol europeu, Vai ser uma venda como qualquer outra. se ainda não tiver nenhuma legislação que impeça que seja pro Grupo City, ou um time do Grupo City, Cássio, o que eu acho mais... não há nada que possa ser feito, Pedro. O que eu acho mais curioso nessa história, a gente já tem mais de 1.100 aparelhos conectados e 600 likes. Agora sim, galera, obrigado, mas ainda falta aí like pra caramba, então vamos nessa. Que é o seguinte, fica parecendo, digamos assim, que a pessoa chegou hoje no Brasil, tava em Marte, e ele lê a história de trás pra frente. É. O Corinthians, Belizardi. o Corinthians né, acusa o Bahia de levar o seu jogador. Você já fica o quê? Meu Deus, o Bahia fez isso? Foi. Um garoto de 16 anos, o Bahia aliciou. Quando você vai chegar no início da história, porque eu falei do meu argumento como você entender a história cronologicamente de trás pra frente. Quando você vai para o início da história,
Ah, mas espera aí. O Bahia pagou pelo atleta 14 milhões de reais Isso. por algo que estava previsto em contrato. Dentro da lei, um atleta de 16 anos pode assinar um contrato? Então, com assim, multa quando rescisória? você vê como a história começa, o desenrolar dela é completamente espalhafatoso, né? Choroso, ridículo. Um time que tá esperneando porque tá devendo bilhão, ou melhor, bilhões, porque está com o Transferban ativado por não ter pago 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela transferência do Félix Torres. Então o Corinthians hoje não pode contratar, porque não pode. E detalhe, o Corinthians ainda chegou a dizer, na moral, eu não posso ficar sem contratar, o Santos Laguna vai ter que baixar o valor dessa dívida aí, porque eu não tenho como pagar. Santos Laguna, você me deve 33 milhões. Me pague 33 milhões. E o Corinthians tá dizendo o quê? Devo, não nego, mas diminua a dívida aí, porque senão eu não vou pagar. Mas sabe como isso é tão Brasil? E aí, só pra terminar, Cássio, meu argumento. O mais estranho dessa história, eu acho que pro Corinthians é justamente isso. Porque o estranho que o Corinthians está entendendo é que como a negociação acontece, né? Com uma parte pagando a outra, porque o Corinthians não paga. Então, acho que a grande dificuldade do Corinthians entender o que é que tá acontecendo é porque houve uma transação de fato, onde dinheiro entrou numa conta, saiu de outra por um produto, por um bem, que nesse caso é o Cauê Furquim. Eu fico querendo entender como é que as pessoas enxergam esse movimento e acham que tem um problema, porque muita gente comprou a nota do Corinthians. Corinthians veio firme. Corinthians bate no Bahia. Irmão, Corinthians passou uma vergonha institucional. Passou um recibo institucional da sua incapacidade de gerir o clube. 2,5 milhões de dívida anunciada. De dívida anunciada. Até é mais que isso. E deixa eu dizer uma coisa. Essas mesmas pessoas que estão enaltecendo valores indignadas que o Corinthians foi, aspas, lesado pelo Bahia, elas não deram um pio. Quando o Corinthians comprou Vitinho agora, nessa janela, a boca de sofrer transferban, anunciou as pressas, regularizou as pressas antes do transferban, sendo que tá devendo na rua. Pois é. Mais uma vez, com que dinheiro o Corinthians vai pagar? Não, mas ele não se preocupa com isso. Não se preocupa, não. O importante é o quê? É porque o Corinthians está comprando. O Corinthians está devendo na praça, não devia nem ter registrado o Vitinho. O Corinthians está vendendo a narrativa de que ele é vítima. Não tem Quando vítima ele não é nenhuma. vítima, não existe vítima na história. Não tem. Não tem vítima, tem uma negociação. E o Corinthians ficou com um bumbum na rua, sabe por quê? Porque é mal gerido há muito tempo. Não pegou a voz da base e protegeu. O Carlos Miguel saiu por 4 milhões de reais. Era titular do time. Você lembra disso? A multa baixinha. Pois é. Então não pegue a zorra dos seus problemas pra terceirizar, velho. Jogar pra torcida. E se o Corinthians faz isso, não chega a sua novidade, que o Corinthians, repito, é muito mal gerido há muito tempo. Então o Corinthians passa vergonha, não é só essa há muito tempo. O que me assusta são pessoas do ecossistema que não conseguem enxergar a vergonha que estão passando por tabela, pô. Porque vir dizer que o Corinthians está certo, de não sei o quê, que vai ter que ir na justiça, é conversa mole. Não enxerga que o Corinthians também está ludibriando o mercado? Que o Corinthians está trapaceando quando contrata um jogador sem poder contratar? Quanto é que vai custar o Vitinho pro Corinthians? O Corinthians tem mais de 70 milhões na rua por transferban da FIFA. Por transferban da FIFA. 70 milhões. Se o Vitinho custar 1 milhão por mês, num contrato de 1 ano e meio, quantos milhões isso significa? Não tô nem falando da luva, nem de quanto custou para ele chegar. Tô falando de salário. Então o Corinthians gasta torta direito e ninguém dá um pio. Essas pessoas não dão um pio. Não falam nada. É uma disfarçatez. O chilique é porque o privilégio tá acabando. O chilique é porque o eixo tá mudando. Aqui, hoje, existe gestão organizada e com recurso. E quem não tem gestão organizada e com recurso vai ficar com o bumbum na rua. Vai sofrer com o mercado que sempre favoreceu o Corinthians. O mercado que fez o Corinthians contratar o Bruno César aqui na base do Bahia. Que fez o Corinthians pegar o Dimitri aqui na base do Bahia. Ninguém lembra, ninguém fala nada, ninguém se indigna, né? Por quê? Porque era dentro da lógica estrutural, histórica, de quem é o privilegiado e de quem é o desfavorecido. Tá mudando. E vai ter que aceitar. Não vai adiantar chilique, velho. Não vai adiantar dar faniquito institucional. Vai bater na FIFA, vai passar vergonha. O Bahia comunicou. Velho, o Bahia fez tudo. O contrato foi pago. O Bahia fez tudo como manda o figurino. O atleta quis.
O empresário do atleta quis, porque o Bahia não chegou, botou uma arma na cabeça do menino, sequestrou, botou no avião e trouxe pra Salvador. Parece que quando existem negociações onde cláusulas de contrato, onde multas são pagas, parece que a gente precisa vir aqui e explicar o que é óbvio para todo mundo, mas que quando uma parte fica insatisfeita, geralmente aquela que perde o produto, que perde o bem, a gente tem que me explicar o que é a multa prevista em lei. O que aconteceu com o caso do Grêmio, Vitória e Lucas Esteves foi a mesma coisa, que o Vitória fez uma retórica, um revolteio para poder dizer que não pode, que tinha uma cláusula que obrigava o Vitória a pagar para bloquear a cláusula. E a gente avisou, não tem como o Vitória bloquear nada. A única maneira de um jogador profissional não ir para um clube, existem duas maneiras. Uma, o clube não pagar a multa contratual prevista em contrato, porque se o Bahia depositasse na conta do Corinthians 13 milhões... Como é que o Bahia descobriu a conta do Corinthians, inclusive? Mas vamos lá, 13 sem milhões, saber, 999 reais, 99 centavos, o Corinthians não precisava, podia dizer não. Não, tá faltando um centavo aqui da multa. A partir daí, o jogador só não sai de qualquer clube, Cássio, se ele não quiser. Se o Bahia pagasse ao Corinthians o valor... Cauê venha pro Bahia, Cauê vai dizer, Bahia, muito obrigado pelo interesse, mas eu prefiro ficar no Corinthians aqui em São Paulo. Acabou. Ok. É o direito do trabalhador. O Iago, zagueiro do Flamengo, preferiu ficar no Rio de Janeiro. Ficar no Flamengo. O Bahia fez proposta. Beleza, tudo certo. Mas, velho, a partir do momento em que a multa de contrato ela é quebrada, que a cláusula é quebrada, acabou. O jogador só sai se ele não quiser. E a partir do momento em que o Bahia fez tudo como prevê, né? O regulamento, as leis, tudo direitinho, fica até estranho, né? Quando um clube segue as regras. Acho que o Corinthians ficou tão anestesiado com a pancada que tomou, que ele deveria, inclusive, agradecer, porque 14 milhões já é metade do transferban que ele tá devendo ao Santos Laguna. Só pro Santos Laguna. Dos 14 milhões que tá na conta do Corinthians hoje, ele já devia 4,5 a Depay, já pode pagar a Depay. Salário de 600 mil, Vitinho, tem alguém aqui dizendo no nosso chat. 600 mil, fazer uma conta de padeiro vezes 13. Dá 6 milhões e 600, você soma mais o cartão, dá 20 milhões, você chega quase perto de pagar a conta do Santos Laguna. Pois é. Se você não contrata o Vitinho, porque não devia ter contratado. Exato. Né? Afinal de contas... Já teria 20 milhões aí de fluxo de caixa. Mas não, é importante. Agora ninguém fala de justiça, ô Pedro, quando o Bruno Henrique tá fazendo gol pela Libertadores, sendo indiciado, e o STJD arrolando o julgamento. Ele não tem que ser culpado antes de ser julgado. Mas ele... Mas tem que ser julgado. É, o negócio é que enquanto não é julgado, tá jogando. Tá e o STJD dormindo esplêndido. Exatamente. O Thiago Maia tá jogando pelo Inter, o Flamengo não recebeu o dinheiro do E Thiago Maia. ninguém falou, e ninguém viu essa repercussão toda quando o presidente do Cuiabá foi à mídia pra cobrar o Corinthians, Pois é. o caloteiro Corinthians, né? Sobre Pra Ranieri. Pra poder pagar, sobre Ranieri, sobre tantos outros O jogadores. Atlético que o Corinthians Mineiro tá com o devendo. Davidson. Pois é. O Cuiabá foi lesado e caiu pra segunda divisão. Tá batendo biela na segunda Com divisão. dinheiro na praça, pra Com dinheiro receber. na praça pra receber. Mas aí esse sentimento de justiça só nasce o quê? Quando o privilegiado toma a sua cutucada. Quando é exposto. Quando sofre na pele aquilo que promoveu historicamente a vida toda. Aí, paciência, carvão molhado, abane pra ver se aquece. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E eu repito, a nota do clube, por mais vergonhosa que seja, eu até entendo que o clube, no desespero, tem que jogar pra torcida aquela narrativa. Mas mostra desespero. Tá desesperado, mas Mostra tá claro, desespero, o Corinthians tá um desespero. mostra falta de gestão, falta de O controle. Corinthians destituiu o presidente há uma semana, no sábado, impeachment. O Corinthians está entregue às traças. Os últimos 2 presidentes do Corinthians estão sendo investigados por causa de cartão corporativo, processos administrativos. Então, o Bahia é o sofá nessa história, meu irmão. E é a lei do mercado, não é a lei do mercado sem prevalecer. Eu repito, como foi que o Corinthians tirou jogadores da base do Bahia há anos atrás? Durante muitos e muitos e muitos anos. Não é o mercado? Não é a oportunidade de oferecer mais, de dar mais vitrine? Pois é. O pessoal ainda tá dizendo aqui, inclusive nosso querido, meu amigão, nosso querido Thiago, dizendo que se eles romperam, o Corinthians rompeu relações com o Grupo City, eles têm que devolver Thales Magno, né? Não vai nada, velho. Não, mas aqui não quer romper as... Conversa mole. É, lógico, não vai Conversa fazer mole. nada, vai fazer Amanhã nada. vai fazer o mise-en-scène, hostilidade, já vai ter o árbitro bem A caseiro, né? torcida do Corinthians vai estar puta Vai. com o time, com o Bahia, com Isso. todo mundo. Então o jogo de amanhã promete muito. Já prometeria muito agora com esse... O Vitória, Ingrediente o Vitória rompeu institucional. relações com o Grêmio e contratou o PP um mês e meio depois. Conversa pra boi do meu. Não rompeu não, ficou chateado. Não, botou o Inter. O Inter é. Como é? O Inter é um time digno. Não fala. Fábio fez Monta. uma besteira lá, falou uma besteira É lá, isso, mas não o chegou a Corinthians- ser uma nota institucional. O grande ponto é o seguinte: tem gente que tem capacidade, alcance, reverberando essa nota do Corinthians, dando razão ao Corinthians, é uma vergonha maior do que a do próprio Corinthians. Maior que a do próprio Corinthians. O Corinthians está procurando uma alça, um galho fino para se pegar.
O Marcelo Júnior tá aqui dizendo que o Corinthians deve 55 milhões ao time do México por Garro e Félix Torres. Mas Garro não veio do time mexicano, né? Não vou lembrar. Acho que talvez a conta seja toda essa, mas com certeza... O total de transfer é 76 milhões. Mas ao Santos Laguna de Félix Torres são 33 milhões. E tem uma galera falando aqui, eu não tive a confirmação de que isso procede mesmo, de fato, mas que o Corinthians teve todo esse rebuliço. Porque o Bahia depositou os 14 milhões na conta do transferban do Corinthians, uma conta que está bloqueada. Ou seja, o Corinthians não tem como pegar esse dinheiro. Mas já bate o transferban? Aí não sei. Aí essa parte legal, aí também. Realmente eu vou dizer que eu sou ignorante com relação a esse aspecto. E não... Hã? O Garro foi Tadjeres. Garro não é do time mexicano, não, era do time argentino. Mas enfim, então aí eu não sei. A gente inclusive não sabe qual é a conta, né? Quais são as contas que o Corinthians tem, onde é que o Bahia depositou esse dinheiro. Agora, se de fato isso proceder, Cássio, tem uma pitada de sacanagem do Bahia que eu acho bem feito. Se de fato isso aconteceu, do Bahia ter depositado esse dinheiro na conta bloqueada do Corinthians. Corinthians que se resolva com a justiça. O Bahia fez a parte que lhe cabe. E acabou. Inclusive, Wendel Marques, se você quiser comemorar tudo isso, vá lá no Boteco do França, deguste de novo o prato, Pedro 107, não tem problema nenhum. Viu? Um abraço, meu irmão. Um abraço pra você. Obrigado por estar aqui com a gente no Bahia Futebol Clube. Então, assim, Cássio, o status quo do futebol, com casos como esse, ele toma umas pancadas, né? Sim. A balança, tipo assim, o que é que tá acontecendo? As coisas mudam. As coisas mudam. E precisa mudar. E precisa mudar. As coisas mudam. Tanto que aqui a gente não tá nem entrando no mérito do Bahia ter o que o Bahia fez. A gente tá falando do chilique do Corinthians. Isso. Porque exatamente. O que o Bahia fez seguiu o regulamento, tá tudo certo. David Martins, Zé Guilherme. Zé Guilherme tava no Grêmio. David Martins no América Mineiro. O Bahia tá fazendo esse movimento, faz parte do negócio do Bahia. Isso. Exato. Agora, evidentemente, tem que fazer dentro da lei. Se chegar uma lei que vai dizer, olha, o clube que tem, faz parte de MCO, que é Multiclubes Ownerships, do exterior, que a maioria será do exterior, não pode contratar o jogador e negociar para fora do país em 2 anos, que se entre com a regra. Mas hoje, dentro da regra, essa regra não existe. Essa regra não existe. Então, e o jogador não pode sair entre os 18 anos do Brasil, então ele vai ficar no Bahia. Ele vai ficar no Bahia até 18 anos. Pelo menos até 18 anos. E ok. E outra coisa, se o Bahia pegar esse menino, como o Cássio falou, vender pro City, vender pro Barcelona, vender pro Manchester United, ou se Cauê estourar e virar ídolo. Não, ou se não for, não for. O negócio quem fez foi o Bahia. Isso. Porque é diferente, por exemplo, a empresa de texto. Igor. Cada qual tem o seu dinheiro. O Bahia tem que ser autossuficiente, inclusive. É um projeto, por mais que o City invista no Bahia, o Bahia tem que ser autossuficiente e fazer seus próprios negócios. Exatamente. É por isso, inclusive, que o pessoal fala tanto de planilha, que o Rogério Ceni fala tanto de planilha quando vai na coletiva. Pois é. Tem planilha, não pode gastar, tem orçamento. Tá falando sobre isso. Então, o dinheiro que o Bahia tá usando é um dinheiro do Bahia. Agora, evidentemente, o Bahia passou a ser um clube com capacidade de investimento a partir da compra da SAF pelo Grupo City. Mas isso não é novidade, por isso vai fazer 3 anos já. O Aragão Chagas tá dizendo aqui, sou torcedor do Vitória, mas gostei muito do que o Bahia fez e que faça mais vezes. Pois é. Sabe por quê? Porque por mais que tenha sido o Bahia, eu acho que aí transcende a rivalidade de ter sido, Cássio, uma reparação do Nordeste, da região, histórica com relação a que os clubes do eixo sul do país com pente e espelho aqui, mas não, meu irmão. Exatamente. E aí o que é que o Bahia fez? Contratou Cauê e ainda estava se falando que poderia trazer um outro. Gui. Um tal de Gui, acho que Gui Amorim, enfim, mas que, né, por enquanto reza a lenda que o Bahia não tem interesse. A negociação não foi feita. Não estaríamos se movimentando nesse sentido, não. Mas outros clubes podem se movimentar. E outra, uma das coisas que mais pode ter feito o Corinthians emitir essa nota bizarra, o Corinthians sabe, meu irmão, que deve ter muitos outros nessa situação. Eu repito, o Carlos Miguel era goleiro titular do Corinthians e a multa rescisória dele era 4 milhões de reais. E outra coisa, ainda tem um detalhe. Com relação ao Corinthians. O pessoal tava dizendo aqui, mas vem cá, a multa é baixa. A multa é baixa, porque o salário do jogador era baixo. Era baixo, 7 mil. Beleza? Beleza, vamos lá. E a multa, ela é prevista para ser estabelecida no máximo até 2.000 vezes o salário, mas ela pode ser discutida entre as partes para que a multa seja menor, inclusive, não precisa ser até aquele valor. Sim. Mas se as partes negociarem, minha multa é de 100 milhões, não, vamos negociar aqui que minha multa tem que ser 50, mas eu tiro, aí é a conversa entre as partes para estabelecer a multa em contrato. O pessoal está dizendo aqui que o Corinthians tentou negociar com o Cauê, ampliar o vínculo e o jogador não quis. E agora? O direito dele não querer. A culpa é do sofá de novo?
Pois é, exatamente. O jogador não quis renovar. É um direito do trabalhador querer ou não renovar o vínculo empregatício com a determinada empresa onde ele trabalha. Então, se Cauê não queria ficar no Bahia, mas o Corinthians tentou renovar, beleza, ele não quis, acabou. É um negócio que, pra mim, foge a racionalidade tão grande que faz com que o chilique do Corinthians seja cada vez mais vergonhoso. Mas é vergonhoso. E repito, é a gente que tá comprando e dando eco a essa nota do Corinthians como se o Corinthians tivesse razão no seu discurso na nota. É uma vergonha. São pessoas esclarecidas, velho.